E aí galera que assiste o meu canal Direito Mastigado, hoje iremos falar com o Dr. Tiago dos Santos Souza, como os novos advogados podem superar as dificuldades do início de carreira, né, doutor? Isso aí, pessoal, não perca. Até já, hein? Guardo vocês. Olá pessoal, está começando mais um programa Direito Mastigado. Meu nome é Dr. Felipe Hilton, eu sou advogado e estaremos hoje aqui falando com vocês um pouquinho sobre como é o início da advocacia. Na verdade, o tema de hoje é como os novos advogados podem superar a dificuldade no início de carreira. Para isso está aqui com a gente o nosso colega advogado, Dr. Tiago dos Santos Souza. Para mim é um prazer receber aqui no programa, doutor. O prazer é todo meu, eu agradeço a oportunidade de fazer parte desse novo projeto. Espero que nós consigamos trazer uma nova realidade, mostrar para os espectadores que estão nos assistindo como que funciona esse início de carreira e as dificuldades. Com certeza, com certeza. E antes de mais nada, pessoal, quero informar vocês que essa programação vai ao ar todos os sábados, às 11h30 da manhã, pelo canal 3 da NET 508 da Vivo HD. Também transmitido de maneira simultânea nas páginas do Direito Mastigado no YouTube, Instagram e Facebook. Veja bem, essa programação, doutor, Direito Mastigado, foi pensada e criada justamente para que a gente possa levar aos nossos colegas advogados, levar para a sociedade em geral, assuntos relevantes, bater um papo, trocar experiências, né? E eu acho que para tratar sobre esse assunto, nada mais do que um advogado que é jovem, mas atuante, né, na cidade, atuante no estado inteiro aí, quiçá até fora do estado, hein? Que eu percebo aí que o doutor é bem dinâmico, mas percebo que o doutor também é novo, assim, na carreira, né? Quanto tempo que você já é advogado? São 5 anos de estágio e 3 anos na advocacia propriamente dita. Ó, então, para vocês verem aí. Então, essa troca de informações é interessante. Doutor, veja, as pessoas, os novos advogados, e eu passei por isso, sei das demandas, não sou tão velho assim na advocacia também, estamos aí no avanço, na luta, né? Mas a gente já passou alguns momentos, algumas dificuldades, que dá pra gente ter uma experiência e dá para ajudar novos colegas que estão chegando para tentar não passar pelo que a gente passou, né? Mas assim, o advogado que sai hoje da faculdade, então pegou a carteira e assim, vamos exemplificar agora no momento de pandemia mesmo. Pegou a carteira agora, pegou aí, fez não está tendo a prova da OAB, mas já está aprovado na OAB, vamos dizer assim. A entidade está entregando. Qual é o primeiro passo que você vê assim? Primeiro passo que eu digo ele deve abrir um escritório, ele deve, sabe, procurar um trabalho, como que você observa isso? Ele deve esperar a pandemia passar? Bom, Felipe, o começo de carreira é muito complicado para novos advogados. Mais ainda encontra dificuldades aqueles que não fazem estágio durante a faculdade. Quando você inicia a carreira, você tem que ter um sentido. Escolher se vai para a área civil, se vai para a área criminal, se vai para a área previdenciária, entre outras. O que eu oriento o advogado iniciante de carreira? De início, se você não tem o interesse em abrir um escritório, já procure um escritório de sua preferência que vá te ensinar na prática a advocacia, pega a experiência suficiente e aí você vai tomar a sua melhor decisão. Se você vai conseguir abrir o seu próprio escritório, ter o seu próprio negócio, ou se você vai preferir seguir trabalhando, atuando para um escritório específico. Então, esse é o primeiro passo. E na questão da pandemia, eu encaro a advocacia como serviço essencial, doutor. Não sei se você encara dessa forma também. Sim. Nós estamos aqui, eu costumo brincar, para resolver problemas. Nós não estamos aqui para... estamos aqui para achar soluções. Então, as pessoas nos procuram, acabam nos procurando, seja por rede social, seja por indicação. Então, na pandemia, o meu serviço aumentou muito.
aumentou muito. Então eu vejo uma grande possibilidade de mercado durante essa fase. Então nós temos que aproveitar este momento, que realmente é complicado, para que possamos auxiliar e ajudar o máximo de pessoas possíveis. Com certeza, porque nesse momento de pandemia, com as alterações, né, o governo muda uma lei aqui, o Estado, ou seja, muitas dúvidas surgem, né, e as pessoas recorrem ao profissional, né, muitas vezes da área do direito, para poder conversar, muitas vezes sobre o empregado, né, eu vou colocar o empregado em home office, eu preciso custear passagem, essas pequenas dúvidas que é o profissional do direito que está aí para resolver. E assim, então você vê que a advocacia pode funcionar na pandemia e assim, de maneira até próspera, né? Isso mesmo, em que pese os fóruns estarem fechados para acesso ao público, nada impede de nós atuarmos mediante computador, não tem nenhum tipo de problema. Estamos aqui tanto para tirar dúvidas, quanto para entrarmos com as respectivas ações. Ó, e agora eu vou fazer uma pergunta, porque essa pergunta aqui é interessante. Com certeza muita gente está assistindo aí que te acompanha aí na sua carreira, na rede social, e quer saber um pouco mais sobre você, né? Sobre a sua vida em si, né? Como foi, assim, os primeiros passos seus, assim, o que você tentou, alguma coisa porventura não deu certo, alguma coisa deu certo, né? E você falou, não, vou por esse caminho, que eu acho que é o melhor caminho, esse daqui eu vou deixar de lado. Como foi? O começo de carreira é muito complicado, como eu já tinha dito anteriormente para vocês. Eu fiz estágio durante os 5 anos de faculdade. Tive o privilégio de fazer estágio em várias áreas, de seguro, de saúde, bancário, a parte criminal também. Vou falar pra você, Felipe, durante a faculdade eu tinha o sonho de fazer concurso. Só que ao término da faculdade eu comecei a advogar por necessidade. E logo por sequência virou uma paixão que hoje em dia eu não abro mão de jeito nenhum. E é assim que funciona. O começo de carreira eu iniciei após a faculdade num escritório de advocacia. Fiquei por pouco tempo, 6 meses. Só que eu não tinha a visão de apenas aprender, eu tinha a visão de gestão. Como que um escritório de um tamanho daquele, de um porte daquele, poderia funcionar em relação à contratação de funcionários, em relação à parte administrativa, financeira, em relação à captação de clientes, desde que de forma devida. Enfim, eu sempre observei de uma forma de gestão, como o escritório atuava daquele jeito para que eu pudesse abrir o meu escritório. Então, logo em sequência desses primeiros 6 meses, eu resolvi sair do escritório e abrir o meu. Tentei sociedade por 2 vezes, não deu certo. Não deu certo. Aprendi com as dificuldades, aprendi com os erros e posteriormente abri o meu escritório. Atuei durante o começo da pandemia em março de 2020 e agora, graças a Deus, tudo está dando mais do que certo. Olha aí, pessoal, vocês viram aí, ó, Dr. Thiago saiu, foi para o escritório, trabalhou por pouco tempo lá, pegou algumas ideias do que o escritório aplicava, teve várias ideias também, foi para cima com a sociedade, quebrou a cara. Sim, faz Mas parte. assim, faz pessoal, parte. o que a gente está tratando aqui é assuntos interessantes. Sabe por quê? Porque é a realidade. Mas também eu conheço várias sociedades que conseguiram encaixar e estão aí até hoje. Mas algumas outras não. É um casamento, né? Sim, é um casamento, você tem que pensar muito bem e nada acontece da noite pro dia, né, Felipe? Verdade, Independentemente se você vai abrir sociedade ou se você vai sozinho, você tem que saber que você tem que trabalhar e tem que estar disposto a fazer acontecer. Então, eu acho esse o maior problema na sociedade, quando uma pessoa tem uma cabeça, a outra tem outra, uma quer trabalhar mais, a outra menos, a outra quer ganhar sem trabalho. Então, quer dizer, acaba dando esse atrito, né? Então, assim, parabéns aí pela atuação profissional. A gente vê aí, você é uma pessoa que muitas pessoas já se espelham em você, né? Como uma advogada atuante, né? E assim, e é interessante, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, sobre a questão de utilizar a rede social a seu favor, né? Que você sabe muito utilizar isso e a gente vai falar para os nossos colegas, porque não infringe a ética, pessoal. É uma questão que é permitida, né? Só que tem que saber, para que você possa utilizar do serviço da plataforma, você tem que conhecer primeiramente o regramento, para depois você utilizar de maneira correta, né? Mas, ó, vamos conversar um pouco mais. Então, o advogado, hoje, que ele está iniciando, mas ele não sabe a área em si ainda, porque ele precisa ganhar o seu dinheiro, ele precisa pegar as causas e muitas vezes surge todo tipo de causa, né? E é muito complicado para ele, em primeiro momento, ele atuar numa área específica, né? Você vê
uma necessidade absoluta dele poder, nos primeiros momentos, já saber a área que ele deve atuar? Ou você acha que isso, ao longo do tempo, vai se amoldando e vai ficando mais claro? Porque, assim, mesmo que ele goste, muitas vezes, a área penal é a que mais gosta. Na faculdade, então, se você perguntar para qualquer aluno, eu vou ser criminalista. Aí, quando ele sai da faculdade, a primeira causa que ele pega é uma trabalhista. Né? A necessidade. É a necessidade. Mas, assim, é interessante, que aí já começa a pegar amor. Mas, assim, ele deve atuar mesmo, conhecer as áreas, para depois ele efetivar em algo, ou ele não. Ele já deve sair da faculdade, fazer uma pós-graduação naquela matéria que ele quer, desde a faculdade, se aperfeiçoar ali desde o início e tocar para frente. Em primeiro momento, Felipe, eu oriento o advogado a aceitar as causas. Em tese, você ter mais afinidade com uma civil ou com uma trabalhista, nada te limita-se, nada é obrigatório, que você só tem que pegar aquela específica área. Essa questão do direito de nós termos uma abrangência de áreas de atuação é espetacular. Eu não entendo que o advogado recém-formado pode limitar-se à respectiva atuação, porque a faculdade não ensina a prática, ensina a teoria. Se você é apaixonado pela teoria e descobre na prática, depois de uma pós-graduação, que não é aquilo que você quer, fica muito mais difícil o caminho. Então, eu oriento os advogados recém-formados, pega a causa, não tem problema nenhum. Eu, geralmente, disponibilizo meu escritório, converso com os meus amigos. Quando o advogado é recém-formado, traz o caso, eu ajudo, eu ensino. Tem alguma dúvida? Não tem que ter vergonha. Você tem que dar a cara, digamos assim, sim, aprender. Pega o caso, estuda por 1, 2 semanas, seja sincero com o cliente, pergunta para alguém que tenha mais experiência que você, e conforme o tempo, você determina qual pós-graduação que você vai fazer. E aí sim você entra na respectiva área que sempre foi a sua paixão. Perfeito aí, pessoal. Agora, e as dúvidas? Porque às vezes ele quer até pegar, mas ele tem muita dúvida. Como você vê a questão de parcerias, né? Às vezes ele conseguiu aquele cliente, chegou até ele por causa de conhecimento de família, amigo de longa data, mas é uma matéria que ele não domina muito, ele nem gosta, na verdade. Mas chegou, ele dispensa esse cliente, ou ele vai estudar profundamente o caso, ou ele faz uma parceria com um outro colega advogado da área e repassa esse caso, até de repente fica com a porcentagem da ação, mas sabe, dá uma maior dinâmica na situação. Jamais, nunca dispense clientes. Mesmo que não seja a sua área de atuação ou que você tenha muitas dúvidas, procure um advogado com mais experiência, seja seu amigo, seja seu ex-professor, geralmente professor da faculdade, se disponibiliza muito para ajudar os advogados recém-formados. E conversa, entra numa parceria, nossa área é feita disso. Então, ao ponto que você só trabalha na civil, tenha um parceiro trabalhista, um parceiro tributário, um parceiro criminalista, e converse, negocie com eles qual a melhor forma de parceria que encaixa na situação de vocês. Existem parcerias que você só vai indicar o cliente e o outro advogado vai tocar. Existe parceria que o advogado vai te ensinar todo o procedimento. E aquela que é a mais lucrativa, que vai ser 50% em tudo. Tanto em questão financeira, quanto em questão de aprendizado e questão de atuação. Então, na nossa área, é extremamente importante as parcerias. As parcerias. Sim. Quanto mais advogado estiver próximo de você, você vai se sentir mais seguro também. Com toda na certeza. Atuação. Interessante, viu, pessoal? Que nesse caso você não precisa ter sociedade. Mas você tem advogados parceiros para bater um papo, né? Fazer uma ligação e dizer, doutor, estou com essa dúvida. Então, assim, é interessante. Ninguém caminha sozinho e juntos vai mais longe, né? E às vezes é uma forma de escape, porque você pensa que é um caso muito complexo, que o cliente traz inúmeros e inúmeros fatos. Você passa para um advogado que tem mais conhecimento e ele pode resolver em um dia. Então, essa é a minha orientação. Repasse a alguém que tem mais conhecimento e vai dar tudo certo. Só que não dispense clientes. No dia que você dispensar um cliente que você não atua naquela área, no dia que ele precisar da sua área, ele não vai atuar com você. Não vai te procurar. Não vai te procurar. Isso aí. É verdade. Agora, doutor, eu acho que existe uma dificuldade também quando o cliente chega, né? O advogado iniciou e ele vai atender, né? Então, ele bota o melhor terno, né? Melhor gravata e vai atender esse cliente, né? Com toda a coragem. Porém, ele ainda não sabe toda a dinâmica do processo. Às vezes é uma causa que ele não pegou esse assunto ainda, né? Normal, isso é natural. Só que ele tem um pouco de segurança. E uma coisa que eu acho que ele também não sabe muitas vezes expressar é realmente
dosimetrar os seus honorários. Às vezes ele fica no prejuízo, porque ele não sabe, a causa se alonga por muitos anos, né? Não se resolve de maneira rápida. Né? Por exemplo, uma ação de uso capião, um inventário com 20 herdeiros, que ninguém quer fazer. Então, normalmente a gente já vê um atrito e uma demora. Qual é o conselho, né, assim, que você daria para um colega, um amigo seu que está assistindo, na hora que ele for realmente falar, olha, custa tanto para eu fazer esse serviço? Como que você acha o que ele deve pautar? A dificuldade, o poder financeiro da pessoa, a pressa, a urgência, o prazo para entregar esse serviço? O que você acha? Então, Felipe, todos esses detalhes precisam ser levados em consideração. Tanto a questão da pressa, do poder econômico, a questão do tamanho do processo, mas é essencial que o advogado recém-formado passe para o papel, uma planilha, enfim, faça uma gestão de quanto que ele vai gastar nesse processo também. Porque às vezes você cobra determinado valor, só que você tem que ir em 10 audiências para ele, tem que fazer 15 reuniões, e o processo, como você mesmo disse, pode durar anos. Então aquilo que você passa um único valor é complicado. Atualmente nós temos uma tabela mínima da Ordem dos Advogados do Brasil que estipula valores mínimos para cada tipo de serviço. Quando o cliente costuma vir ao escritório, eu abro o jogo para ele, explico todas as fases do processo, todos os riscos, tanto de ganho quanto de perca, e mostro a tabela da OAB sem nenhum tipo de problema. Informo que a tabela mínima é essa e nós podemos atuar dessa forma por tanto tempo. Enfim, ou você tem a opção também de cobrar por ato. Por exemplo, na parte criminal, acompanhamento em delegacia, resposta à acusação, liberdade provisória, HC, entre outras. Ou você pega um valor e fecha até o término, até o trânsito em julgado. Então o advogado tem que pensar, tem que fazer essa gestão e tem que prever o quanto que ele vai gastar e o quanto de trabalho que ele vai ter, Felipe. Olha aí, pessoal, estamos falando com o Dr. Tiago, ele está sendo aqui, batendo um papo, trocando uma ideia com a gente, as experiências que ele já passou. E está sendo muito rico. Hoje o conteúdo, Thiago, está bem voltado à advocacia, aos novos advogados, aos estudantes também, que estão ali na portinha, né, para sair da faculdade. E vamos conversar com o Dr. Tiago, mas tem 4 perguntas aqui separadinhas para a gente fazer para ele após o intervalo. Então, espero vocês aí. Fiquem aí. Nós estamos então voltando com a programação aqui com o Dr. Tiago. Quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo. E aí, Tiago, 4 perguntinhas. Esse momento aqui é um pinga-fogo, rapidinho. Você vê dificuldades em um advogado atuar em mais de uma área? Não tem nenhum tipo de problema a atuação em mais de uma área, Felipe. Como nós conversamos anteriormente, a prática é completamente diferente da teoria. O advogado recém-formado, ele precisa ter a certeza de qual área ele vai atuar. Então, é muito mais válido ele pegar todos os processos que entrarem no escritório, trazer para ele, ter todo o conhecimento e, posteriormente, sem pressa nenhuma, tirar esse pensamento de sair na faculdade, já tem que fazer pós-graduação. Não tem problema nenhum. Atua em várias áreas, vê qual que é a sua maior paixão, feche parcerias com os outros advogados de outras áreas e assim vai indo. É isso aí. Beleza. Agora, essa é interessante. Como você encara o preconceito pela aparência jovem? Já sofri muito por isso, inclusive ainda sofro, mas com o tempo nós aprendemos. A questão de você ter receio na atuação por causa da sua aparência, por causa da pouca idade, deve ser levado em consideração, mas ao mesmo tempo, quanto mais novo, eu vejo com mais disposição, mais vontade de fazer acontecer. Então,
mesmo que você chegue num determinado local, seja em audiência, seja em delegacia, inclusive já tive casos de juiz perguntar qual a idade que eu tinha, se eu era estagiário ou se eu era o advogado do caso. Isso é comum. É bom você superar expectativas, então você tem que olhar por esse lado. Não ter medo, chegar com a cabeça erguida e mostrar disposição. Coragem, né? Coragem, sempre. É isso aí. A advocacia, ela caracteriza nessa pandemia como uma atividade essencial? Na minha opinião, sim, e muito. Porque na pandemia é a época que mais acontecem problemas, seja na parte trabalhista, a qual você é afastado do seu emprego porque o seu chefe não tem condições de fazer o pagamento, seja no alto índice de divórcios que ocorreram durante essa pandemia. Verdade. Código de Defesa do Consumidor, a questão de você não comprar o produto e não receber dentro do prazo. Enfim, se eu ficar mencionando todas as áreas, o que acontece durante as grandes crises, nós vamos ficar aqui o dia inteiro falando. Seria legal. Eu também concordo que é essencial. Com toda certeza é um serviço essencial e você precisa estar à disposição do seu cliente. Em que pese os escritórios não poderem abrir durante a pandemia, o atendimento online é essencial. Perfeito. E essa daqui é interessante. Como você consegue utilizar a rede social sem ferir o código de ética e utilizar a seu favor? O código de ética veio para limitar a advocacia nas formas de publicidade. Nós somos limitados à utilização, não podemos oferecer serviço, não podemos disponibilizar algumas informações. Eu encontrei a rede social, Felipe, uma forma de, ao mesmo tempo, ensinar as pessoas que estão me assistindo a questão dos direitos delas. Então, nada impede de eu abrir um processo, óbvio, que respeitando as informações pessoais do cliente, e explicar para as demais pessoas sobre o processo, o porquê o cliente me procurou, o que nós estamos pleiteando em juízo e qual a visão do juiz sobre aquilo, se realmente vale a pena ou não. Então a rede social é uma ótima ferramenta em relação à modernização da advocacia. Óbvio, tem que respeitar os limites impostos pelo Código de Ética, mas ao mesmo ponto você tem que saber utilizar ela ao seu benefício. Perfeito. Esse tema é muito importante, é interessantíssimo, inclusive está em debate no Conselho Federal da OAB, mas a gente percebe que o advogado hoje ele precisa, sim, desses mecanismos para ele poder avançar, né, na sua carreira também, né, principalmente o pequeno, né. Então, é um tema muito discutido ainda, mas nós aqui, doutor, já ficamos felizes pela sua participação no programa, por todo o conhecimento, por toda a troca de informações, de ideias. O pessoal que está nos acompanhando com certeza aí conseguiu ter uma visão um pouquinho melhor, mais clara. Poxa, ele já passou por isso também, então eu não sou único e tal, então isso é interessante. Então eu só agradeço, doutor, por estar aqui com a gente. Dr. Tiago dos Santos Souza. Né? Isso mesmo. O Instagram do Tiago é dr.tiagosouza. Né? Isso mesmo. Já segue ele lá nas redes sociais, já curta, já compartilhe o que ele coloca lá, vai acompanhando e com certeza em outros momentos será novamente convidado aqui para participar da programação, inclusive tratando sobre outros assuntos. Tá? Quero também, nesse momento, agradecer rapidinho nossos parceiros, tá? A FISC, que vai estar com a gente aqui daqui a pouquinho, falando um pouquinho mais sobre as suas instalações, mas já vou deixar o contato dela, 2405-5050. Quero agradecer aqui o Sítio São Francisco Lazer, é um sítio muito bom ali perto de Jacareí, né? Inclusive para escapar um pouquinho desses lockdowns aqui, né? Vamos curtir lá o Sítio São Francisco, 2475-2015 e 999-15-1563. E também a Conveniência For All, Conveniência Gourmet aqui em Guarulhos, fica perto do Shopping Bom Sucesso. Esse dia você foi para o Já, passa ali ó, na Conveniência For All. Já aproveita. Aproveita, 95577-4095. E agradecer a todos que estão nos acompanhando, agradecer a TV Guarulhos, agradecer a todo mundo, compartilhe nosso conteúdo e vamos agora para o nosso momento parceria. Obrigado a todos, fiquem com Deus. E agora é o momento parceria. Está aqui com a gente o nosso parceiro Rafael da FISC. Inglês e espanhol é FISC.
Obrigado, Rafael, primeiro pela sua parceria com a gente no programa Direito Mastigado, por acreditar na programação. E vamos conhecer um pouquinho o que é a FISC, quanto tempo, a estrutura da FISC, que eu sei que vocês são aí referência no ensino no inglês e espanhol. Fala um pouquinho com a gente, Rafael. Felipe, obrigado aí pelo convite. A FISC hoje é um centro de ensino com mais de 8 unidades em Guarulhos. Pra você ter uma noção, no Brasil a gente tem mais de 1.100 escolas espalhadas por todo o Brasil, mais 5 no exterior. Na cidade de Guarulhos nós temos 8 unidades: Gopoúva, Maia, Taboão, Cumbica, Pimentas, Vila Galvão, Centro, e só na unidade do Taboão nós temos 2, né, que é o Taboão 1 e o Taboão 2, então um total de 8 unidades. Então é uma escola que hoje faz uma grande diferença aí no ensino de idioma inglês, espanhol, cursos profissionalizantes e no informática também. Informática também. A FISC, então, ela já é antiga, né? Ela já é um ensinamento já de anos. Uma das principais que eu vejo aí no mundo dos idiomas também. Mas deve estar passando algumas imagens de algumas unidades aí. São várias, como o Rafael bem disse. Mas deve estar passando algumas aí para vocês verem que lá vocês têm como que é a programática de ensinamento. Tem diferença com crianças, adultos, porque Sim. Às vezes tem aquele pai, aquela mãe que quer aprender, mas não tem tanto tempo livre, né? Para poder ir lá, que cuida da casa, trabalha. E parece que as pessoas também têm alguma coisa diferente, eles conseguem aprender. Nós temos hoje o ensino para o Kids a partir dos 4 anos de idade, isso para o curso de inglês, tá? Então, o inglês a partir dos 4 anos de idade, o espanhol tem a partir dos 10 anos de idade, o informático profissionalizante a gente procura atingir aquele pessoal que está no ensino médio para cima, né? Nono ano, primeiro, segundo, terceiro ano, a gente atinge esse público. Hoje, na modalidade que nós temos online, está sendo muito bom para quem está em home, né? O pai que tem que acompanhar o filho, saber como que é a questão do ensino, então ele tem essa oportunidade de fazer o online 100%, que a gente chama de FISC Web, ou ele pode fazer o presencial na escola, claro, respeitando Sim. todo o protocolo, né? Número menor em sala de aula, uso do álcool em gel, máscara, o espaçamento, então a gente está seguindo toda essa regra. Mas nós temos uma metodologia voltada tanto para o Kids, quanto para o Teens, quanto para o adulto, onde realmente ele aprende, primeiro utilizando, vou dar um exemplo para você aqui. Como você aprendeu o idioma português? Primeiro você aprendeu falando, né? Sua mãe falava com você, você tinha que repetir as palavras, cadê, cadela, celular, controle, etc. Então, com a criança a gente procura trabalhar dessa mesma maneira, onde ela primeiro aprende a conversação, que foi o que a gente aprendeu primeiro no português, vindo com a leitura e escrita, né? E depois a aperfeiçoação da gramática, conforme foi chegando primeira, segunda, terceira série até o ensino médio. Então, a gente utiliza dessa mesma metodologia para que ele aprenda o idioma inglês e não esqueça. A gente não esquece português, então ele não vai esquecer o inglês usando o mesmo Esse método eu acho que é muito interessante porque realmente, né? Primeiro a gente aprende a falar, né? Exatamente. Papai, mamãe, depois a gente aprende, né? Ao longo a escrever e tal. Escrever a leitura escrita. Bacana. Ó, pessoal, então aí não tem dúvida, né? Não tem erro. Se vocês estiverem aí acompanhando essa programação Direito Mastigado, pode chegar lá na FISC, a gente vai deixar aqui o contato, mas o ensino, inglês, espanhol, informática, principalmente agora nessa era digital, a gente percebe que é muito necessário, né, Rafael? Muito Sim. necessário e é um fator assim, determinante ali na escolha, no seu currículo e tal. Dá um plus a mais ali para você poder ter uma vaga com maior referência, né? Ter uma condição melhor de trabalho. Aí, Rafael, e para a gente aqui do Direito Mastigado, e para a gente, do pessoal que estava acompanhando, Rafael, esse momento, eu vou abrir para você. O pessoal é doido para assistir esse momento parceria, porque eles acreditam que vai ter alguma coisa interessante para eles, né? Tem que ter, né, Felipe? Tem que ter. Eu vejo que você já tem a matrícula, né? Você pode levar até a Disney, né? Tem lá um regulamento, eu vi essa promoção. A gente está com a campanha hoje, que é válida até 30 de abril de 2021, onde o aluno se matricula na FISC Guarulhos, tá lembrando FISC Guarulhos, as nossas 8 unidades, ele ganha uma viagem para Disney
E aí tem toda uma regra, né, assim como você já comentou nos programas anteriores, uma regra a ser seguida, mediante notas, pagamentos, etc., até o término do curso. E ele ganha uma viagem para Disney. Perfeito. Pro direito mastigado, o que eu trouxe hoje? Então, chegou na escola, assistiu o programa Direito Mastigado, junto com o Felipe e o Rafa lá, está sendo disponibilizado um voucher de R$200 para ele utilizar Olha aí, pessoal. na entrada de um novo curso, ou seja, o inglês, espanhol, profissionalizante ou informática. Então ele vai ter R$200. Ó, assistiu o Direito Mastigado, eu tenho um voucher de R$200 para investir no idioma ou no curso Até que dia? Até que dia, Rafael? Eu vou conseguir isso até dia 19. Até dia 19, pessoal. 19 de março de 2021. 19 de março de 2021. Chega nas unidades, liga lá no telefone, entra em contato, fala assim, eu ouvi no Direito Mastigado, eu quero esse voucher de R$200, para você ter algum desconto aí, realmente no material, na matrícula, no que for, para que vocês consigam aí começar o estudo, né? Ou fazer até transferência, né? Vindo de outra escola, tem outras também, questões. Rafa, quero sair da escola que eu estou atual e ir para a física. A gente também tem o Placement Test, que é um teste de conhecimento, onde nivela ele conforme o conhecimento que ele já tem da outra escola. Esse voucher ele pode usar na taxa de matrícula, ele pode usar na parcela, ele pode usar no material didático. Ele tem a liberdade de escolha. Perfeito. Tá. Então, quero agradecer novamente aqui o Rafael da FISC. Obrigado pela parceria. E deixar o contato, 2405-5050. E também o WhatsApp aqui que é 971 51 4880. Ficou com alguma dúvida? Mande um WhatsApp para ele, ele vai realmente esclarecer para vocês. Obrigado, Rafa. Obrigado, Felipe. Agradeço tudo de bom. Pelo seu programa, desejo todo sucesso e vem para a FISC. Vem para a FISC, todos os sábados às 11h30 da manhã no canal 3 da NET, programa Direito Mastigado. Aguardamos todos vocês no próximo sábado.